nós temos a reta numérica. Quais são os números naturais? Os números naturais são compostos pelos seguintes números. Aqui nós estamos representando com a letra N, né? Então colocamos duas barras aqui porque é um conjunto numérico. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Então são todos aqueles números que nós usamos no dia a dia para contagem, por exemplo. Um objeto, 2, uma caneta, 2 canetas, 3 canetas e assim por diante. Bom, então na reta numérica nós temos a representação dos números naturais. Aqui estão eles. Começou lá em 0, aqui, para ficar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. E nesse sentido aqui nós temos o aumento, ou melhor, o crescimento. Então os números que estão à direita sempre serão maiores do que os números que estão à esquerda. Então, por exemplo, aqui 0, 1 é maior do que 0, 2 é maior do que 1, 3 é maior do que 2. Bom, vamos marcar um número aqui, por exemplo, o número 10. Está aqui ele. Aqui. O número 10, ele tem um sucessor, ou seja, que vem depois dele, e um antecessor. Então, soma 1, nós temos o sucessor. 10 mais 1, 11. Subtrai 1, nós temos o antecessor, que é 9. Então, 9 é o antecessor e 11 é o sucessor de 10. Toda vez que eu somar 1, eu tenho o sucessor de um número. Toda vez que eu subtrair 1, eu tenho o antecessor. Maior ou menor? Por exemplo, aqui, na 3. Para cá. Então, por exemplo, o número 4. Número 4 eu vou comparar com o número 2. Está aqui. 4 e 2. 2 está à esquerda de 4. Então ele é menor do que 4. Então 4 é maior do que 2. Então 4 é maior do que 2 porque 4 está à direita. Para cá aumenta. Então os números que estão sempre à direita serão maiores. Então aqui nesse símbolo, boca grande, maior. Agora vamos comparar 4 e o número 7, por exemplo. 4 é menor do que 7. 4 é menor do que 7. Nesse símbolo, parte pequena aqui simboliza a parte que é menor. E 4 é menor do que 7 porque está à esquerda. Quanto mais à direita, maior será o número. Então esses são os símbolos de maior e menor. Sistema decimal ou indo-arábico. Sistema decimal é composto por apenas 10 símbolos. Com esses 10 símbolos nós podemos escrever qualquer número natural. Então ele é dito decimal porque ele é composto de 10 símbolos. 10 símbolos ou algarismos indo-arábicos. São eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. O sistema decimal ele é de base 10, pois os agrupamentos são de 10 em 10. Então nós dizemos que é um sistema de base 10. O sistema decimal ele é posicional. Por quê? Porque o mesmo símbolo representa valores diferentes em diferentes posições no número. Exemplo, aqui eu tenho o símbolo 4, aqui ele, e também está aqui. 4 tem um valor aqui que é diferente do valor que ele tem aqui, devido à sua posição. Aqui ele vale 4 e aqui ele vale 400.
O sistema decimal é multiplicativo. Um algarismo escrito à esquerda de outro tem valor multiplicado por 10 em relação a este outro. Então vamos ver. Este número, 888. Este número aqui, o 8, o símbolo 8, ele vale 8 aqui. Aqui ele vale 800, ou melhor, 80, perdão. E aqui ele vale 800. Cada vez que eu desloco uma posição, eu multiplico por 10. Então aqui ele é 8 vezes 10, 80, vezes 10, 800. O zero indica casa vazia dentre os agrupamentos de 10. Então, por exemplo, casa vazia aqui, 5, aqui casa vazia, aqui 300, 3 vale 300 aqui. O valor deste símbolo aqui é 200, aqui é casa vazia e casa vazia. O valor deste símbolo aqui é 1000, aqui é casa vazia, aqui é 20 e aqui é 4. O valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Então, olha só o exemplo A, no item A. 37. O valor do algarismo 3 é 3 vezes 10, que é 30 nesta posição. 30 unidades porque ele ocupa a posição ou a ordem das dezenas. Em seguida, vamos ver as ordens dos números naturais. Só que agora o símbolo 3, aqui ele vale 3 vezes 100, que é 300, ou seja, 300 unidades, porque ele ocupa a posição ou a ordem das centenas. Então aqui o 3 ele tem um valor, 30, aqui o 3 ele tem um valor que é 300. Olha esse número aqui. Primeira ordem, 4 unidades. Na segunda ordem, eu multiplico por 10. Então, é 9 vezes 10, ou 90 unidades. Multipliquei por 10 novamente. Na terceira ordem, nós temos 5 centenas, 5 vezes 100, ou 500 unidades. Na quarta ordem, nós temos 7 unidades de milhar, porque é 7 vezes 1000 ou 7.000 unidades. Então escrevemos este número por extenso e o lemos assim: 7.594. 7.000, porque ele está aqui, nesta ordem. Aqui o 5 vale 500, 7.500. Aqui na segunda é 9 vezes 10, 90. E aqui 4, 7.594. 90. E aqui 4. Bom, vamos ver um quadro para ajudar nós a compreender. Então, nós vamos dividir em ordens: primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, quinta, até a 10ª ordem. Na primeira ordem são as unidades simples. Na segunda ordem são as dezenas de unidades simples, porque eu multipliquei essa por 10, então são dezenas de unidades simples. Na terceira ordem são centenas de unidades simples. Por quê? Porque multipliquei por 10 e por 10 novamente, ou seja, por 100. Por isso que eu tenho centenas de unidades simples. Aqui nós temos unidades de milhar, porque multipliquei por 10, vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000, unidades de milhar. Depois nós temos dezenas de milhar, centenas de milhar e unidades de milhão. Dezenas de milhão, centenas de milhão e unidades de bilhão. Vamos entender um pouco mais. Olha este exemplo, este número aqui.
Eu vou escrever, então, as 5 primeiras ordens, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem. A primeira ordem é unidade. 5 unidades, 2 dezenas, casa vazia das centenas, 7 unidades de milhar e 8 dezenas de milhar. Então eu tenho 87.025. Eu não leio a casa vazia. 87.025. Então aqui vamos decompor. Está lá o número 87.025, 5 unidades, 2 dezenas, ou 2 vezes 10, está aqui. Completei a casa lá, vazia. Nas centenas eu tenho casa vazia, neste exemplo. Aqui eu tenho 7 unidades de milhar, ou 7 vezes 1000. E lá eu tenho 8 dezenas de milhar, ou 80.000. Então, lendo e escrevendo um número natural. Escrever, ler e decompor. Aqui nós temos um número. Vamos decompor este número. Ler e escrever ele. E também depois este outro número aqui. Então vamos completar o quadro. Está aqui o quadro. E neste quadro, além do que a gente tinha falado antes, unidades simples, dezenas de unidades simples, centenas de unidades simples, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão, unidades de bilhão, dezenas de bilhão e centenas de bilhão. Então agora nós vamos dividir em classes. Vejam que aqui nós temos unidades simples, essas 3 ordens aqui. Então eu agrupei elas, formando a primeira classe, classe das unidades simples. Aquelas que são de milhar, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, nós agrupamos numa classe chamada classe dos milhares. Aquelas que são unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão, nós agrupamos na classe dos milhões. Aquelas que estão nas unidades de bilhão, dezenas de bilhão e centenas de bilhão, nós agrupamos na quarta classe, que é a classe dos bilhões. Então, primeira classe das unidades simples, segunda classe dos milhares, terceira classe dos milhões e a quarta classe dos bilhões. Vamos escrever então os números. Olha o primeiro número. A primeira parte aqui em verde, nós vamos decompor. 600 mais 40. 600 mais 40. Nós temos 6 centenas, 600 mais 40 dezenas. Está lá nas dezenas. 40 está lá nas dezenas e 600 está lá nas centenas. Vamos continuar decompondo. Esta parte amarela. Nós temos 104.000. 104.000 aqui, não é? 3 casas aqui, 3 posições. Então é 1.000, desculpa, é 100.000, 100.000 mais 4.000. Vamos decompor. 100.000 mais 4.000, 104.000, né? Agora aqui, nós temos 200 milhões, escrevendo 200 aqui, 200 milhões no quadro, ele está na casa das centenas de milhões, então é 200 milhões. O 8 se encontra aqui nas dezenas de milhão, então são 80
dezenas de milhão, 80 milhões. E o 3 se encontra aqui, nas unidades de milhão. Então, são 3 milhões. Finalmente, 5, ele se encontra aqui, nas unidades de bilhão. Então, são 5 bilhões. Continuando. O outro número, está ali ele. Nós temos a parte verde, está aqui ela, circular aqui, essa é um pouco mais fácil. 254. Nós temos aqui casa vazia, não é? Essas 3 casas vazias. E 7 se encontra onde? Aqui nas unidades de milhão. Então, são 7 milhões. E aqui, 200. O 2 se encontra aqui nas centenas de unidades simples. Então, são 200 centenas. 200. O 5 se encontra ali, nas dezenas de unidades simples. Então, são 50 dezenas e 4 unidades. Então, nós decompomos este número e aquele lá. Quando todas as ordens de uma classe são representadas por 0, não se lê essa classe. É o que nós vamos ver agora. Então, está aqui o número anterior. 7.254. 7.254. Então, nós não lemos essa classe aqui. Agora veja o número escrito por extenso. 50.000. Está aqui 50.000. 328. 328. Aqui nós temos uma casa vazia nas unidades de milhão. Então, 50.000. Coloquei ele ali, não é? Posso escrever aqui abaixo, decompor ele. 50.000. 328. 300 unidades, ou melhor, 300, 3 centenas, não é? Melhor dizendo, 3 centenas, 300. Coloca ali. E 28, 2 dezenas, e depois 8 unidades. Então, vamos passar a limpo aqui. Eu teria isso aqui. 50.000. 328. Somando, né? Aqui ficou um pouco desalinhado, mas aqui é 8, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 0 e aqui é 5. 50.328. Vamos apagar, tá ali o número escrito. Era isso então por hoje, muito obrigado e até mais.